Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a acadêmica Cássia Silva dos Santos, RA 2007-35005, pelo Polo de Foz do Iguaçu. Que você esteja em paz neste momento para receber esta palavra da parte do Senhor Jesus Cristo. São João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Gostaria de deixar o título desta mensagem: Como ser videira nos tempos de hoje. É interessante que na passagem de Jesus na terra, ele sempre trabalhou com seus discípulos, sempre deixou para os seus discípulos comparações para que eles pudessem entender na íntegra como era viver enxertado, viver com Cristo, andar com Cristo, caminhar com Ele em todo o tempo. E é interessante que ele começa a dizer, eu sou. Quando ele começa dizendo, eu sou, ele está dizendo da grandeza dele, né? Da grandeza do Senhor Jesus, né? E ele diz assim, eu sou a videira, mas tem um que ele é o agricultor, que é o meu pai. E ele começa dizendo assim, olha, para vocês dar frutos, vocês precisam estar enxertados em mim. Para vocês dar frutos, vocês precisam também, mesmo enxertado em mim e dando fruto, precisa ser limpo. E nessas comparações que Jesus vai falando com os seus, a gente começa a entender que Jesus estava chamando eles para um relacionamento com ele, um relacionamento com Cristo. E ele diz assim, ó, só tem uma maneira de vocês estarem limpos, é através da minha palavra. No capítulo 15 do versículo 3 diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que faz os nossos olhos abrirem para poder enxergarmos o nosso pecado, para chegarmos até o arrependimento e viver uma plenitude com Cristo. Só que ele fala mais, ele diz assim, ó, mas para vocês permanecer em mim e eu permanecer em vós, ele diz assim, vocês precisam ir até o fim. Vocês precisam permanecer em mim. Não adianta só vocês estarem enxertados em mim. Não adianta vocês estar produzindo frutos, mas é necessário vocês ir além disso. E o além é vocês ir até o fim. Vocês precisam chegar até o fim. Vocês precisam permanecer em mim. Porque vai chegar aquele grande dia, que ele também faz a comparação, eu sou a videira, vós os ramos que permanecem em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queima. Ele está falando aqui que se nós não permanecer em Cristo, nós vamos ser como aquele ramo que ele vai secando. Alguém vai lá e pega esse ramo que já está seco. Por quê? Porque o ramo ele foi desligado da videira. Quando nós nos desligamos da videira, que está falando aqui que é o próprio Cristo, e que está falando que o pai é o lavrador, o pai é o agricultor, e o pai vai fazer isso, ele vai limpar, porque o agricultor é que limpa, né? Que limpa a roça. É o agricultor que poda, né? Que limpa, tira os frutos podres, né? É o agricultor que faz isso. E Jesus está falando aqui assim, ó, vocês podem estar enxertados em mim,
Por um tempo vocês podem estar dando frutos, mas se vocês se desligarem de mim, se vocês saírem do projeto, que esse projeto é vocês estarem enxertados em mim, permanecendo em mim, caminhando comigo até o fim, eu entendo que Jesus está dizendo assim, vocês precisam ir até o fim. Eu acho interessante, tem uma referência que eu gosto demais, que é em Gálatas, né? Eu tenho até aqui, em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, que diz assim, mas os frutos do Espírito, toda pessoa que está enxertada em Cristo e quer continuar até o fim, para poder alcançar o objetivo que é os céus, porque nós sabemos que os céus existem, nós sabemos que o inferno existe. A própria Bíblia está dizendo aqui, quando Paulo escreve aos Gálatas, dizendo, Gálatas capítulo 5 e versículo 22, diz assim, mas os frutos do Espírito, porque se você está enxertado em Cristo, se você tem um lavrador que cuida de você, que limpa, né? E você está dando frutos, e é necessário que você dê esses frutos, né? Que é o amor, que é o gozo, que é a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? E ele diz assim, contra essas coisas não há lei, tem que frutificar. Tem que frutificar. Não tem saída, né? Só que frutificando, você também precisa permanecer até o fim. E ele diz assim, ó, e ainda tem uma promessa dentro desta palavra. Ele diz assim, vocês precisam estar enxertados, vocês precisam dar fruto, vocês precisam ir até o fim. Só que tem algo mais. Eu tenho algo ainda para vocês. No capítulo 15, do versículo 7, diz assim, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, ainda tem uma promessa poderosa. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu entendo também que há uma obediência. Você precisa obedecer, você precisa estar firme. Quando Jesus está falando assim, permaneçam, ficam firmes, Jesus está dizendo assim, olha, neste mundo vocês vão ter aflições. Neste mundo haverá situações que vai querer te tirar de mim. Tem situações que vai querer que você se aparte da videira. Vai ter situações que vai fazer com que você se esfrie a ponto de não querer permanecer em Cristo Jesus. Porque nesse mundo nós temos aflições, mas a diferença de quem serve a Deus é que quem serve a Deus sabe que passa as adversidades com Cristo Jesus. Ele está enxertado em Cristo. Ele está enxertado em Cristo. Ele vive a palavra limpa ele. Por mais adversidade que aconteça, por mais situações que aconteçam, a palavra, eu não sei se vocês já viveram isso, de você não estar com a Bíblia por perto, você não tem ninguém por perto, e você está passando por uma adversidade, você está passando por um momento difícil, e a palavra de Deus que está enxertada dentro de você, ela vem na sua mente e ela é citada dentro de você, e você se fortalece sabendo que é a palavra que está enxertada. Eu quero dar um exemplo aqui, no Salmo 91. Quando nós estamos passando por guerras espirituais, por situações difíceis, que você sabe que o inimigo está querendo te arrancar da videira, te tirar da videira. Usa, no mundo espiritual, usa pessoas para te atacar. Você sabe que é maligno, você sabe que é uma situação para te arrancar da posição que você está com Cristo. Você vai no Salmo 91 e você começa a citar dentro do teu coração
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você lembra que você está escondido no Senhor. Por mais ataque que venha, você está escondido ali no esconderijo do Altíssimo, que é o nosso Deus, que é o agricultor, né? Que é o agricultor. Jesus usa essa comparação e eu acho lindo demais, né? A maneira que essa palavra nos enche da alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, que através desta palavra você saiba que você está enxertado em Cristo. E para concluir, no capítulo 15 do versículo 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. É muito tremendo, né? Que em tudo isso, para concluir, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Eu quero te fazer um apelo neste momento oportuno. Eu quero fazer esse apelo para você. Você que ainda não foi enxertado em Cristo Jesus. Você ainda que não conhece a palavra de Deus. Você talvez que diz assim, mas é muito difícil entender a Bíblia. A Bíblia não é difícil de entender, porque o próprio Jesus deixou comparação. E ele deixa a comparação da videira e os ramos. Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos. E precisamos estar enxertados nele. Eu quero te convidar a estar enxertado em Cristo Jesus. A estar enxertado a estar enxertado no Mestre, sabendo que existe um agricultor que cuida de você, né, que cuida dos ramos, né, e eu sei que a sua vida vai mudar. Eu sei que a sua vida vai mudar através da palavra de Deus, né, essa palavra que conforta, essa palavra que nos momentos difíceis você entende que você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu te convido a você não estar só. Você não está só porque existe uma videira. Você é os ramos e existe o lavrador, né, o agricultor que cuida de você, que cuida da tua família, que cuida do teu trabalho, que cuida da tua vida espiritual, né? E ele quer e ele te chama para você estar enxertado nele. Existe coisa mais rica de que você estar enxertado em Cristo Jesus? Existe coisa tão maravilhosa ou maior do que você entender que você está debaixo da proteção de Deus e que existe céus e inferno, né? Porque ele diz aqui, né, que se você se apartar dele, vai ser queimado. Vai ser queimado. Né? Nesta comparação ele está dizendo assim, não se aparte de mim, não se aparte de mim, porque nisso tudo que está falando a palavra, que está acontecendo aqui, ele está dizendo assim, ó, e assim vocês vão tornar meus discípulos, e vocês se tornando meus discípulos, o nome do meu Pai está sendo glorificado. Quem é o Pai? O Pai é o lavrador. O Pai é o que cuida. O Pai, né, é que coloca o adubo ali, né, tá precisando de um adubo. Né? O Pai é que limpa, tira os frutos podres. O Pai é que chega lá e vai podando, vai arrancando aqueles galhos que não, né, vai podando. Né? E aí nisso tudo o nome dele sendo glorificado. Eu quero agradecer a Deus por poder ministrar esta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? Quando eu digo casa, eu digo a tua família, sobre o teu ministério. Talvez você está dizendo assim, eu não aguento mais, eu vou parar. Então existe um não pare para você, permaneça. Existe, né? Existe através dessa palavra, o Senhor dizendo para você, não pare, não se aparte daquilo que eu tenho para a sua vida. E você vai frutificar muito. Você vai frutificar muito, porque através da sua vida, muitas outras pessoas virão, né? E o nome do Senhor será glorificado. Através da minha vida, você está sendo ministrado. Através da palavra do Senhor. E através da minha vida agora, eu estou frutificando. Porque eu estou ministrando sobre a
tua vida a palavra de Deus. E essa palavra, ela vai de encontro à sua vida. Depois que ela for de encontro à sua vida, vai de encontro a outras vidas. E nós vamos frutificando para a glória do Senhor Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus.